Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Agricultores da Bélgica fazem um tratoraço na capital do país, Bruxelas. Cerca de 3.000 máquinas paralisaram as ruas. O protesto é contra a proposta do governo que quer limitar as emissões de óxido de nitrogênio, que é um resultado do uso de fertilizantes. Já aqui no Brasil, o governo estuda criar um imposto seletivo sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Será que vem por aí uma taxa sobre emissões de carbono? Nós vamos analisar o assunto com profundidade. E mais, após invasão, MST é retirado de propriedades rurais da Suzano Papel e Celulose, na Bahia. Com escassez de recursos do Plano Safra, o crédito registra juros de mercado ao redor de 18% ao ano. Isso é o que revelou a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E mais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou em juros mais baixos durante a participação na Expo Direto Cotrijal. Você vai ver também que o México abriu mercado para nossa carne bovina e tem ainda as possibilidades do Brasil virar o maior exportador de milho do mundo em 2023. Será mesmo? A gente vai abordar tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Produtores rurais da Bélgica realizaram na última semana um tratoraço na capital Bruxelas. Eles protestam contra um plano do governo de limitar as emissões de óxido de nitrogênio, gerado a partir da utilização de fertilizantes em lavouras. O Sindicato dos Produtores Rurais do país afirma que cerca de 3.000 tratores estiveram na manifestação. A entidade disse que o setor rural quer assumir responsabilidades para reduzir as emissões dos gases, mas as reduções precisam ser realistas e viáveis. E disse ainda que o acordo como está irá causar o que chamaram de carnificina socioeconômica no setor agrícola. E não é só a Bélgica, não. Nos últimos meses, diversos países adotaram ou sugeriram implementar ações que fazem parte da Agenda Verde, como uma série de medidas que têm o objetivo de reduzir as emissões de gases considerados causadores de aquecimento global. Um levantamento feito aqui pelo Hora H do Agro revela que pelo menos 7 países adotaram ou tentaram adotar medidas desse tipo nos últimos meses. Para quem nos acompanha pela televisão, ele está enxergando que temos ali Canadá, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Sri Lanka, Nova Zelândia, parte ali da União Europeia, França, ou seja, a União Europeia tem liderado também essa discussão e quem acompanha a gente pelo rádio também sabe que há um avanço da Agenda Verde no mundo, representado aqui pela televisão, no mapa que vocês acompanham. Na Dinamarca, agora em fevereiro deste ano, uma entidade do governo sugeriu uma taxação das emissões de gases dos animais. Agora, na Bélgica, além do tratoraço que você viu na última semana, outras regiões estão avançando, como a França. Na França também ocorreram protestos de agricultores. Em fevereiro, a manifestação foi contra a proibição do uso de pesticidas neonicotinoides. Na Nova Zelândia, agricultores protestaram em outubro do ano passado contra uma consulta pública do governo que queria taxar as emissões de gases de animais criados dentro das fazendas. Aí a gente avança para Holanda, porque na Holanda o protesto aconteceu em julho do ano passado. Os agricultores holandeses se manifestaram contra um projeto de redução das emissões de óxido de nitrogênio, com a proposta de redução no uso de fertilizantes e um programa de estatização de fazendas, com a compra de áreas por parte do governo para que essas áreas deixem de produzir alimentos, ou seja, produção agrícola e pecuária, e essas áreas sejam devolvidas para a natureza. No Canadá,
também teve protesto. Em julho do ano passado, a população saiu às ruas. O governo estudava reduzir o uso de fertilizantes para cortar emissões de óxido de nitrogênio. Aí no Sri Lanka, o governo baniu a importação de fertilizantes e defensivos químicos, tentando tornar a agricultura do país 100% orgânica. O resultado foi uma queda expressiva na produção agrícola, uma crise política e inflacionária que gerou protestos em massa, a invasão da casa do presidente e a fuga dele do país. Quanta coisa, né? A gente tem memória, vai resgatando o que aconteceu nos últimos meses e chega nessa situação. Aqui no Brasil, a revista Oeste afirmou que o governo estuda taxar as emissões de gases do efeito estufa aqui no Brasil. Vejam só. A reportagem disse que, durante um evento na semana passada, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, citou a possibilidade de um imposto seletivo para setores que têm efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente. Api também teria citado que, eventualmente, poderia ser usado um carbon tax, que seria um imposto sobre carbono. O Hora do Agro entrou em contato com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, e ele disse, abre aspas, não há previsão de um imposto sobre emissões de carbono. Segundo ele, o que existe é a previsão de um imposto seletivo sobre produtos com impacto negativo sobre a saúde e o meio ambiente, mas não há qualquer definição sobre a regulamentação desse imposto. Aí a gente foi adiante e perguntou sobre os possíveis impactos no agro. Bernard Api disse que não há nenhuma lista de produtos agropecuários com impactos negativos no meio ambiente e que o objetivo do imposto seletivo não é tributar produtos agropecuários. Fecha aspas. Precisamos analisar tudo isso e entender se há algum risco da gente ver esses protestos que se espalharam por diversas regiões do mundo acontecerem aqui no Brasil, caso parte dessa agenda seja importada com a mesma premissa de tentar reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados para reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio, entendendo que esses óxidos causariam efeitos no aquecimento global, que é o que a gente tem observado nessa agenda verde. Além disso, há também um antagonismo em relação a alguns tipos de pesticidas e a produção agropecuária, porque a emissão de gases de animais criados dentro de fazenda também está no foco dessas ações que vocês ouviram agora há pouco aqui conosco, que estão se espalhando pelo mundo. Vamos conversar com quem entende do assunto, Rodrigo Justus, assessor técnico de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja bem-vindo à Jovem Pan, Justus. Obrigado, Kellen. Acompanhe com atenção aí todas essas matérias aí, vamos aí passo a passo, porque tem bastante coisa aí que tem muito conteúdo aí, inclusive de agrotóxico, né? Uma área bem específica também, a questão do carbono. Vamos começar pelo carbono, que foi a sua última palavra. Imposto seletivo sobre produtos que impactam o meio ambiente. Essa foi uma fala usada pelo Api, que conversou conosco, e a minha pergunta é, isso pode abrir brecha para a criação de um imposto sobre carbono e por que isso importa para o setor agropecuário? Na verdade, importa para toda a sociedade, porque toda vez que nós incluirmos custos de transação, taxas, etc. e tal, em qualquer espécie de produção, seja na indústria ou na agricultura, na parte de alimentos, nós estaremos onerando o consumidor. Hoje o que nós vemos lá, né, na União Europeia, todo esse dilema, e vejam que os produtores na Holanda, eles têm apoio da própria população, né? Nós temos duas questões lá do carbono. Uma é a poluição dos solos pelo nitrogênio, pelo excesso do lançamento de esterco, que nós sabemos que a lotação de pastagem lá na Europa, na Holanda, Bélgica, França, ela é extremamente elevada e aqueles solos, eles acabam por lixiviar, né, todo aquele churume, a parte das fezes, da urina do animal e polui a água. Então a Holanda, ela tem uma guerra, não só pela emissão do carbono, mas primeiramente pela contaminação dos solos, porque está contaminando águas, né? Veja que agora, mês que vem, o governo vai publicar uma lista de 3.000 propriedades que serão fechadas.
e os proprietários serão indenizados e o governo vai pagar 24 bilhões de euros a esses produtores que acham que deveria ser muito mais, né? Então, veja a que ponto nós estamos chegando. Então, quando nós criamos taxações sobre qualquer espécie de produção, especialmente a de alimentos, nós estamos fazendo duas coisas. Primeiro, aumentando o preço dos alimentos. E segundo, impedindo aqueles produtores que não têm um bom padrão ambiental de produção e que não fazem uma agricultura de baixo carbono. Na verdade, se eu taxá-lo, eu estou impedindo ele de comprar uma máquina melhor, de usar um insumo melhor, de ter uma tecnologia melhor, porque ao invés de ele investir na qualidade ambiental, ele vai pagar tributo, né? Então, é negativo sobre todos os aspectos essa taxação, né? Nós vimos as palavras aí do secretário. Fico tranquilo após ter ouvido, mas ouvi também tempos atrás, logo depois da posse do governo, que a ministra Marina Silva falou que a questão da taxação de carbono ela entraria dentro da reforma tributária, né? E nós sempre discutimos aqui a questão do mercado de carbono como um pagamento por serviço ambiental, né? Então nós temos aí um foco de atenção que vamos permanecer ligados aí, até porque tudo isso tem que ser regulado pelo Congresso Nacional, né? Tem que ser feito através de lei. Bom, esse é um ponto bastante importante para a gente poder avançar para os demais. Imposto de carbono, a sua avaliação após ouvir a fala de API, após ouvir a fala de Marina, após entender o contexto do mundo e do Brasil, é que teremos no Brasil uma proposta que preveja o imposto sobre a geração de carbono, ou você descarta essa possibilidade? Qual é a sua avaliação? Pelas palavras do secretário, e que eu vi um dia até um comentário que falava que aquilo fosse mal para a saúde, mal para o meio ambiente, deveria começar pelo imposto sobre cerveja e bebida alcoólica, já deu uma revolta popular, né, sobre o preço da cerveja, né, e depois dos alimentos. Né, pela palavra do secretário, né, nós entendemos que não seria criado especificamente para o agro, né? Mas veja que a tendência é isso impactar o preço dos combustíveis e impactar tudo aquilo que tiver relacionado à siderurgia, né? Tudo aquilo que você tem uma utilização intensiva de energia, né? Principalmente à base de carvão, né? Daí nós teremos assim uma taxação. Nós temos o projeto de lei, o 2148, que tramita hoje no Senado, né? Ele tem a previsão de instituir a cobrança do carbono, mas para apenas empreendimentos de grande porte industriais. Então, a princípio, o agro ficaria de fora. Agora, se eu taxar, por exemplo, a produção da ureia, né? A ureia ela é intensiva em energia. Se eu taxar nesse aspecto o insumo, eu acabo atingindo diretamente o preço do alimento também, né? Porque é um custo de produção agregado. Muito bem, ou seja, nesse momento, o sentimento que você está trazendo para a nossa audiência é de um pouco mais de calma diante do que a gente acabou de ouvir do secretário API, ainda que hajam pressões numa agenda verde ao redor do mundo que podem culminar em algum efeito colateral para o Brasil. Podemos concluir dessa forma para passar adiante, Justus? Sim, exatamente. Embora outros países, né, eles têm um viés de querer taxar o produtor pela emissão, né? E se nós olharmos as emissões da Europa, praticamente 90% das emissões dos países elas são relativas à geração de energia elétrica. Quer dizer, a agricultura ela está diluída num residual, né? Muito interessante que você está falando sobre os setores que emitem. A gente tem alguns dados, por exemplo, do último Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil, e eles revelaram estes dados que a agropecuária está como um setor que mais emite gases aqui no Brasil, representando 33,2%. Para quem nos assiste pela televisão, a gente está colocando um gráfico para reforçar o dado que esse documento trouxe. Na sequência, depois da agropecuária, aparece o setor de energia e depois o grupo uso da terra e mudança do uso da terra. No agro, o processo de digestão dos ruminantes, a aplicação de fertilizantes nitrogenados e o manejo de dejetos animais são considerados atividades que emitem gases, é o que apontou esse levantamento. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre estes dados e como eles podem ser usados também para eventualmente construir uma narrativa que vilanize a produção de comida e ela vire eventualmente alvo de alguma outra taxa.
Comentando aí esse gráfico especificamente, esse inventário ele é realizado esporadicamente, a cada 2 anos é feita uma informação e a cada 4 anos é publicado esse inventário. Esse que está aí, colocou a agricultura como o maior emissor. Por que a agricultura é a maior emissora aqui no Brasil e lá na Europa, por exemplo, não é? Porque, primeiro, a nossa matriz energética, ela é limpa, a maior parte de hidroeletricidade, uma boa parte da nossa matriz energética também é agroenergia, né, feita através de cana. Então, quando nós temos que somar tudo e dividir numa pizza, se eu tenho uma geração de energia que não demanda emissão de carbono, então daí quando você vê lá na Europa que é 90% e a nossa é 20 e tantos por cento. Então, o que acontece? O agro fica com uma fatia maior também. Por quê? Porque o Brasil é um país pouco industrializado. Quando nós olhamos e vemos lá a industrialização europeia, a indústria ainda, né? Nós temos indústrias, claro, mas a nossa indústria é pequena. Então, por isso que aparece pequenininho. Aquele tal do LULUCF, que é mudança de uso da terra, ali é a questão ligada às queimadas de desmatamento e tudo mais, as emissões geradas a partir dos incêndios florestais. E que vários estados do país, aquilo ali é uma média, quando nós vemos a maior parte dos estados, se olhar a tabela estado por estado, que dá praticamente quase zero, né? Você tem mais indústria e mais energia e pouco agricultura nessa. Então, nós vemos que a agricultura brasileira, se nós compararmos essa agropecuária que está aí na tela, tá? Onde eu tenho integração na agropecuária e floresta, está vendo os eucaliptos aí? Tá? Essa é uma agricultura, uma agropecuária que neutraliza as emissões, ou seja, no balanço, possibilidade de sair dessas emissões. Se nós pegarmos a emissão europeia e americana e asiática, por unidade de área, por quilo de produto produzido, a emissão de carbono ela é muito maior que a emissão brasileira. Então, para concluir a análise disso, se nós pegarmos país por país e dizer, tal país é 10% da agricultura e o Brasil é 30%, não é verdade a premissa de que a nossa agricultura ela emite muito mais. Na verdade, a nossa agricultura ela é maior na soma global. Esse gráfico ele assusta, né? De certa forma, quem olha, né, e compara muito bem. Temos que reduzir as emissões da agricultura. Muito bem, Justus está trazendo informações super relevantes para a gente. Nós vamos restabelecer a conexão com ele para que vocês possam ouvir com mais qualidade as análises. Estamos aqui analisando os movimentos de protestos de agricultores ao redor do mundo. Eles estão protestando contra algumas medidas da Agenda Verde, que prevê, por exemplo, a tentativa de taxar emissões de gases gerados por animais, ou ainda propõe a redução de fertilizantes para lidar com a questão dos óxidos de nitrogênio. Isso já gerou manifestações em diversas regiões ao longo dos últimos meses. A gente citou aqui mais recentemente a Bélgica. Avançamos para outros países que nos últimos meses também registraram protestos de agricultores, como é o caso do Canadá e também Holanda. As taxas para emissões de gases estão no alvo das nossas atenções para entender se há alguma possibilidade desse movimento também acontecer aqui no Brasil. Para quem nos acompanha desde o início, pôde acompanhar que a gente trouxe uma fala do secretário que está lidando diretamente com a reforma tributária, Bernard Api, dizendo que nesse momento não há uma intenção de tributar produtos do setor agropecuário com a finalidade, por exemplo, de uma agenda verde ou de criar uma taxa sobre o carbono, que seria um imposto sobre carbono. A gente vai continuar essa discussão porque estamos ouvindo o Rodrigo Justus, que é um dos grandes especialistas em meio ambiente e agronegócios, e ele está avaliando e analisando todos esses temas para a gente. Agora, com uma conexão, eu espero melhor, a minha pergunta para você é: esse movimento que acontece em países da Europa e outras regiões, América do Norte, países espalhados pelo mundo, pode acontecer aqui no Brasil, ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Eu acho que não é que não tem nada a ver, né? Embora, porque a gente sabe que hoje a mídia ela é global, as informações aí que são transmitidas hoje, qualquer um no seu telefone recebe informações de todo lugar e existe uma opinião pública que pode entender que isso seja necessário acontecer, mas o que ocorre na Europa é que essa agenda verde que está lá, e ela acabou sendo aprovada já há 10, 15 anos atrás, né? E os produtores não deixaram a ficha cair naquele momento e agora vencem-se os prazos de implementar essas medidas, né? Veja a questão lá do defensivo neonicotinoide, né? O problema é o que o produtor que usa esse produto, qual produto ele vai usar se não tem o produto para substituir. Então eu vou tirar essa cultura do mercado, eu vou parar de produzir beterraba, por exemplo, na Europa, né, que gera açúcar, né? Uhum. Como é que eu vou fazer? Então agora tribunais europeus mandando cumprir essas medidas, né? A União Europeia, na parte dos defensivos, em janeiro decidiu que as derrogação para o espectador entender o seguinte: existe uma regra dizendo que tais produtos não pode usar mais, mas daí vai se prorrogando esses prazos. O Tribunal Europeu lá e a Comissão Europeia decidiu que agora não vai mais prorrogar. Então, inclusive, estão discutindo se vão comprar produtos agropecuários, soja, milho, feijão, leite, etc., de países como o Brasil, que usam esses produtos aqui nessa produção. Então veja que nos atinge, né? Essa agenda europeia, ela nos atinge, né? E fora uma tendência populista de tributar o setor, e que a gente sabe, né, que em matéria de política, aquele que tiver melhor na foto, na mídia, acaba levando a opinião pública para o seu lado. Então é preciso que o setor trabalhe para mostrar a diferença e a sustentabilidade que nós temos aqui. É interessante que você está fazendo esse paralelismo, até para a gente ter uma clareza na nossa discussão. Eu gostaria, então, que você organizasse as nossas mentes aqui sobre esse tema. Você disse que essas restrições que estão sendo discutidas e até aprovadas em alguns países da Europa, como é o caso dos pesticidas neonicotinoides na França, podem gerar efeitos colaterais aqui para o Brasil, porque a gente é exportador de produtos para a Europa. Vamos lembrar aqui que a gente é exportador de café. Café tem na Europa um dos principais destinos, né, o café brasileiro. Você acredita que poderá haver algum tipo de restrição nesse teor de agenda verde, de uso de pesticidas num futuro breve? Se sim, em relação a qual produto e qual é o impacto esperado? Os neonicotinoides aqui no Brasil são usados aí no milho, na soja, no algodão. E veja que o que se discute agora lá na Europa, a nível de legislação, primeiro, se vamos deixar continuar a produzir e exportar esses princípios ativos, que são esses que eles proibiram lá, e se eles pararem de produzir lá, ou seja, terá que ser produzido em outro país, não é verdade? Qual é o timing disso acontecer? E também a questão de importar produtos que tenham resíduos desses produtos que eles lá estão proibindo. Agora, vamos ressaltar o seguinte: toda essa discussão do neonicotinoide sobre as abelhas, né, sobre as abelhas, que matariam as abelhas, na verdade, a aplicação desses produtos no horário adequado reduz em mais de 90% a mortalidade das abelhas. Há produtos já demonstrados pelo próprio USDA, que tem um centro de pesquisas de abelha enorme lá, eu já visitei lá nos Estados Unidos, perto de Washington. Mostrou que 90% da morte das abelhas ocorre por parasitas nelas e não por esses produtos. Então, o que os produtores estão revoltados é que eles querem lá uma revisão científica do que faz efetivamente mal e de como usar esses produtos. Uhum. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos tendo a prudência, os órgãos reguladores, de prestar atenção nessas narrativas e nessa guerra que teve entre setores ambientais e tudo, né? Mas nós podemos ser atingidos não só pela falta de produtos para utilizar nas nossas lavouras, e também pela dificuldade em colocar nossos produtos na Europa, caso essas restrições elas se apliquem também a nível de comércio internacional.
Muito bem, a gente então ouve de você essa questão envolvendo o uso de pesticidas, os neonicotinoides, a sua expectativa em relação a esse tema depois dos protestos que mostramos há pouco lá na França, que aconteceram nos últimos meses. Aí eu avanço um pouco mais, a gente também tem imagens da Nova Zelândia, que estuda criar uma taxa para emissão de gases gerados por animais criados dentro de fazenda. Uma das primeiras taxas do mundo. A minha pergunta é, essa ideia pode ser replicada aqui no Brasil? Eu acho que não. A própria especificidade, porque o que acontece é o seguinte, quando você mostrou, Kellen, lá no começo do programa, com o mapa, né? Exato. E daí falou assim, a Europa é o país que partiu primeiro com essas agendas de taxação de carbono. Por quê? Porque lá no protocolo de Kyoto, que antes do Acordo de Paris, esses países estabeleceram que eles tinham reduções e fixaram quanto seriam essas reduções, e na hora de cortar na carne atingiu o agro também. A Nova Zelândia é outro país que tem metas de redução que ela não pode reduzir e ela não tem muito para onde ir para cima, e agora veio para cima dos produtores de leite. Veja que isso vai tirar, inclusive, eu li artigos, né, tira a competitividade do pequeno produtor da Nova Zelândia, né, em vender seus produtos. Por quê? Porque vão fazer uma cobrança onde o laticínio que adquire esse produto já paga a menos pelo leite e recolhe isso para o governo a fim de se evitar, né, que haja algum desvio no recolhimento dessas taxas. Ou seja, não é o produtor que vai pagar, é um desconto que ele vai ter no recebimento da sua receita, né? Muito bem. Algum ponto que você acha que seja o mais urgente para a gente esclarecer e chamar a atenção da nossa audiência? Porque o nosso papel aqui é justamente trazer à tona os temas que têm mais impacto na vida da comunidade do agro brasileiro. O ponto a ser estabelecido é o seguinte, a agricultura a nível mundial, a agropecuária toda, a produção de alimentos, ela corresponde entre 10% a 20% das emissões, em média, pelos países. No Brasil temos essa especificidade, né, que já falei sobre ela. Ou seja, na verdade, é muito mais fácil modificar uma matriz energética que corresponde a 80%, 90% das emissões, ser mais eficiente na geração de energia, do que acabar atirando contra a própria população quando eu crio tributos e taxações em cima dos produtores. Então, eu acho que está tendo um certo nonsense nesse aspecto. Separando que boa parte dos problemas e dessas revoltas de produtores na Europa, elas não se referem especificamente ao carbono, mas à poluição por nitrogenados no solo, o que nós não temos aqui no Brasil, por causa do nosso clima, do plantio direto. A gente faz a gente faz o milho depois da soja, aproveita o bionitrogênio da soja. Quer dizer, a sustentabilidade do sistema tropical, ela não traz nenhuma justificativa para que nós venhamos a impor taxações sobre o carbono ou fazer restrição ao uso de nitrogenados, ao contrário do que estamos assistindo aí na Europa e agora lá na Nova Zelândia, lá na parte da pecuária. Muito bem. Justus, quero agradecer demais pela sua presença. Rodrigo Justus, assessor técnico de meio ambiente na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse tema é bastante controverso e ele merece análises profundas como a que você trouxe aqui. Volte sempre, o espaço está aberto para a gente continuar esse debate. Agradeço, Kellen, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E agora o nosso assunto é crédito rural. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No encontro, o Fávaro pediu liberação de R$1 bilhão adicionais para o crédito do Plano Safra atual. As linhas de financiamento do Moderfrota, PCA e Proirriga devem ser prioridade. Durante a abertura da Expo Direto Cotrijal, Fávaro defendeu uma redução da taxa básica de juros. Vamos conferir. Por isso, ao fazer essa demonstração que teremos compromisso com a estabilidade financeira do Brasil, queremos que todos juntos fazemos um eco junto ao presidente do Banco Central para que reflita sobre as taxas de juros do Banco Central brasileiro. Nós temos uma inflação controlada, nós temos índices de crescimento bastante reduzidos, portanto não há ameaça inflacionária no Brasil neste momento e as contas públicas controladas. Por isso é possível a redução das taxas de juros para que nós possamos criar um novo programa de investimento, Moderfrota, Moderinfra, programa de
capital de giro, programa para construção de armazéns, enfim, retomar investimentos na irrigação, na agroindústria. O BNDES está preparado para isso. Já temos lá uma linha de crédito sendo estruturada com 5 bilhões de dólares, com taxas de juros bem mais reduzidas. Claro que tem variação cambial, mas a imensa maioria dos nossos produtores, soja, milho, algodão, tem um hedge natural em dólar. Então essa será uma opção de crédito, que aí a taxa de juros será bem mais reduzida. Não estamos dizendo que não vamos operar linhas de crédito em reais também, ou faremos, mas certamente carece de taxas de juros mais reduzidas. Eu também estive nesta semana na Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e eu conversei com o economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Segundo ele, com a escassez de crédito rural oficial e a alta da Selic, os juros livres no mercado chegam a 18% ao ano. Vamos conferir. Kellen, eu entro nesse portão da Expo Direto há 23 anos, e são 23 feiras. E eu nunca tinha chegado aqui numa feira com os créditos tão travados como nós chegamos esse ano. Nós vimos várias vezes, 15 dias antes, 20 dias antes, aquele movimento todo, mas chegava e tinha. Agora, crédito rural oficial, nós não temos vistos. O que nós estamos vendo, sim, são esforços muito grandes dos agentes financeiros para prover o crédito. Entretanto, recursos livres. Recurso livre quer dizer taxa de juro anual em torno de quanto? Absolutamente livre. Aí vai depender da relação entre o produtor e o agente financeiro, mas para responder a tua pergunta, não deixar sem resposta, 15, 16, 17, 18% ao ano. O que é muito alto. Tem alternativa para conseguir um crédito mais baixo? A alternativa é o BNDES, mas o que nós temos visto é um BNDES bastante travado. Não é de hoje, é verdade. Entretanto, nós temos visto projetos de retiradas de recursos do país para investimentos em outros lugares, enquanto nós temos aqui toda a nossa indústria de máquinas e toda a nossa indústria do agronegócio, um querendo produzir, o outro querendo produzir máquinas, e dependendo do crédito para viabilizar esses investimentos, e os negócios estão bastante travados. O ministro da Agricultura esteve aqui na Cotrijal e ele disse que há espaço para juros mais baixos. Você acredita que o próximo Plano Safra vai ter juros mais baixos? Não. E se o governo forçar a barra, baixando os juros a fórceps, não vai ter dinheiro, vai ter menos recursos ainda. Os agentes financeiros, eles não são bobos. Não adianta querer forçar a barra, aí eu anuncio um juro maravilhoso que todo mundo vai adorar, nós vamos comemorar, mas o produtor vai chegar na hora de tomar o recurso e o agente financeiro vai dizer, não tem mais. Então isso não adianta, nós temos que ter o juro adequado para a situação que nós encontramos. Qual é o juro adequado para a situação que a gente se encontra? Próximo de Selic. Agora, qualquer coisa que seja 6%, 5%, como era quando nós tínhamos uma Selic mais baixa, isso não vai acontecer. Os mercados vão travar e aí nós vamos ficar com menos recursos ainda. É uma ilusão achar que baixar juro sem condições de fazê-lo funciona. A ex-presidente Dilma fez isso. Lembra quando ela forçou os agentes bancários públicos, Banco do Brasil, Caixa, enfim, para baixar o juro a fórceps? A gente lembra o que aconteceu? Geramos uma mega numa inflação, os juros depois explodiram e nesse meio do caminho não tinha dinheiro. Cita para mim as 3 ou 4 principais alternativas que temos para suprir a escassez do crédito rural oficial. Bom, o primeiro é o BNDES, não há dúvida, com a sua escassez, os bancos de fomento, BRDE, Badesul, etc., e os agentes financeiros, os bancos e cooperativas de créditos com seus recursos livres. E Kellen, eu acho que vai surgir em breve uma união maior entre setor de investimentos e mercado de capitais. Hoje, o predomínio do financiamento do crédito rural, o produtor às vezes nem sabe, mas quem mais financia o agro brasileiro é o mercado de capitais. Todas as vezes que eu chego numa cooperativa, numa revenda de insumos, numa trading e pego insumos para pagar prazo safra, atrás daquilo tem um CRA, tem uma operação estruturada de crédito no mercado de capitais. Então, nós precisamos ir para isso também para investimentos, porque não dá para ser tudo ou nada. Ou é BNDES, é Moder Frota, é tudo, ou então eu tenho um vazio. Não dá. Nós precisamos ocupar esses vazios com alternativas. Muito obrigada, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também afirmou que as discussões para a construção do Plano Safra 23-24, que entrará em vigor em julho, já foram iniciadas. Segundo o ministro, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, chamado de ABC, será a linha mestra do crédito rural da próxima safra. E integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram retirados das 3 propriedades da Suzano Papel e Celulose, invadidas em 27 de fevereiro. Cerca de 1.500 famílias estavam acampadas nas áreas. A Polícia Militar realizou a ação em cumprimento à reintegração de posse determinada pela Justiça. No site, o MST informou que, mesmo após a desocupação da área, as famílias, segundo eles, estão dispostas a seguir, nas palavras do MST, lutando pelo direito da reforma agrária. A gente também apresenta informações atualizadas sobre essa questão de MST, porque nesta semana aconteceu uma reunião entre o MST e a empresa Suzano. O encontro teve a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do INCRA e também do governo da Bahia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a criação de uma mesa de negociação para a retomada do diálogo entre o movimento e a empresa. Isso porque o MST alega que a Suzano deixou de cumprir um acordo feito em 2011 para assentar famílias na região. Uma nova reunião entre MST e Suzano está agendada para o dia 16 de março. Em nota, a Suzano informou que em 2011, diante do crescente número de invasões de terras no extremo sul da Bahia, participou de uma reunião com o governo da Bahia, com o INCRA, com o MST e outros movimentos sociais. Como resultado do encontro, foram disponibilizados 12 imóveis em conjunto com a empresa Fibria para a reforma agrária e que destes 12 imóveis rurais, o INCRA realizou a aquisição de apenas 2 deles. A empresa disse ainda que, na época, concordou em apoiar o assentamento de mais de 800 famílias nas fazendas indicadas e que desenvolveu um programa de desenvolvimento rural com mais de 30 milhões de reais investidos. Durante a abertura da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, o ministro da Agricultura falou pela primeira vez sobre as invasões de terras. Vamos ouvir. Agora, em hipótese alguma, essa é a mensagem. Hipótese algumas, vamos compactuar com invasão de terra produtiva. Hipótese alguma, isso será admitido. Trago essa mensagem também do presidente Lula. Se nós repudiamos os atos de 8 de janeiro, na invasão do Congresso Nacional, temos que repudiar também os atos de invasão de terra pública produtiva, terra privada produtiva. Não é assim que se constrói uma nação soberana que cumpre as leis e respeita o direito individual. Tenham a certeza, e olhem o exemplo. Ainda ontem, um líder dissidente do MST foi preso no estado de São Paulo. E certamente, os outros que queiram continuar tomando atitudes radicais contra a propriedade privada, terão e sofrerão também os rigores da lei. Tenham certeza, e quero aqui reafirmar, que o direito à propriedade é legítimo e o direito a sonhar com um pedaço de terra também é legítimo, dentro da ordem e dentro da lei. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Ministério da Agricultura habilitou mais de 90 empresas para exportar milho para a China e é hora de entender as perspectivas para este mercado. Será que o Brasil vai se tornar o principal exportador global de milho já em 2023 e ultrapassar os Estados Unidos? Tudo isso e mais a gente tem a seguir. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se.
O Consórcio Nacional Massey Ferguson está no mercado desde 1981 e já entregou mais de 70 mil máquinas que impulsionam a produtividade do agronegócio no Brasil. Agora, o CNMF apresenta o Grupo 377, com benefícios exclusivos para você, produtor rural. Até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e planos com parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Gostou e quer saber mais? Consulte um especialista através do site www.cnnf.com.br. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 90 empresas foram habilitadas a exportar milho para a China. Com isso, dados do Ministério da Agricultura revelam que a lista de companhias liberadas a exportar o produto ao país asiático já passa agora de 400. Vale lembrar que no fim do ano passado, a China se abriu para o milho brasileiro. Em janeiro, a China, inclusive, foi o principal destino do nosso grão. E agora é hora da gente saber, será que o Brasil vai se tornar o primeiro exportador de milho do mundo e ultrapassar os Estados Unidos já em 2023? Para trazer essa e outras respostas, a gente recebe a Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, Kellen. Pergunta é essa, né? A gente viu as habilitações de novas empresas para exportar para a China. A China começou recentemente a comprar milho do Brasil e já tomou a dianteira, pelo menos em janeiro foi assim. O Brasil vai se tornar o primeiro exportador global de milho em 2023? O Brasil deve ser o principal exportador de milho em 2023, à frente dos Estados Unidos, mas mais por uma questão conjuntural. Os Estados Unidos, eles têm feito exportações muito lentas, estão com preços pouco competitivos devido a uma questão dos produtores que têm segurado o milho para deixar para vender depois. Então, os preços deles ficaram altos e o Brasil acabou exportando mais milho ainda do que já deveria exportar, né, nos últimos meses de 2022, agora no começo de 2023 também. E aí, a gente vai voltar a exportar agora com força só a partir de julho, quando entra a safrinha. Então, se a safrinha vier cheia, aí sim a gente tem muita chance de ser o maior exportador de milho do mundo, à frente dos Estados Unidos nessa temporada, mas depende de quanto a gente vai colher na safrinha. Aí, se a gente for o primeiro exportador mundial de milho nesse ano, significa que o Brasil vai estar nesse posto nos próximos anos? Não necessariamente. O Brasil já foi o maior exportador de milho do mundo na temporada 2012-13, quando os Estados Unidos tiveram uma grande quebra de safra. Então, também foi um momento conjuntural em que o Brasil ocupou esse posto. Depois, os Estados Unidos voltaram a ocupar esse espaço. Nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter ali uma dança das cadeiras entre Brasil e Estados Unidos nesse primeiro posto. O Brasil vai acabar se consolidando como o primeiro exportador, mas não vai ser assim já imediatamente, porque agora em 2023 é mais uma questão conjuntural que faz o Brasil exportar mais do que propriamente um avanço tão grande assim para tirar os Estados Unidos de vez desse posto de maior exportador. Eu gostei que você usou pelo menos 2 vezes a palavra conjuntural e ainda disse nesta temporada, salientando que a sua visão é uma visão que aponta para as condições que temos agora e existe essa possibilidade do Brasil ser o primeiro exportador global de milho em 2023. Mas você também colocou um condicionante, se a safrinha for cheia. Aí a gente entra num outro lugar para entender a sua previsão para produção e como é que está o andamento para o plantio da safrinha, porque eu sei que muitas áreas já perderam a janela ideal de semeadura em função do atraso na colheita da soja. Você pode detalhar isso para a gente, Dani? Sim, a nossa estimativa de produção da safrinha aqui na AG Rural para a safrinha 2023 do Brasil é de 96 milhões de toneladas, seria uma produção recorde, mas essa produção é baseada, por enquanto, em linha de tendência de produtividade, não é ainda com base em condições de desenvolvimento da safra. Isso a gente começa a fazer a partir de abril. Então, como o plantio tem sido feito com atraso, especialmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, no oeste do Paraná especificamente, esse atraso muitas vezes faz com que a safrinha tenha perda de potencial produtivo devido a problemas climáticos mais à frente. Isso a gente vai conseguir avaliar depois. Não é uma condição automática de quebra de safra, o plantio fora da janela, mas não é um começo ideal. Então, por enquanto, safra recorde com base em linha de tendência, mas vai depender muito do clima aí nos próximos meses, até a definição da safra em junho. Qual é a fotografia que você tem hoje do plantio da segunda safra de milho no Brasil?
Nós temos um plantio já praticamente finalizado no Mato Grosso, foi feito também um pouquinho depois da janela, mas nada muito grave. Mas nós temos ainda um grande atraso no Mato Grosso do Sul, um atraso bastante expressivo também no Paraná. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais nos preocupa, é um estado que ainda tem janela até o dia 10, né, ou até o dia 15 de março, dependendo da região, mas que vai acabar plantando uma área bem consideravelmente acima do normal depois da janela, e isso nos preocupa. Muito bem, então a Dani já trouxe para a gente expectativa de que sim, o Brasil pode se tornar o primeiro exportador de milho do mundo em 2023. Isso está condicionado a um volume de produção da segunda safra, está com atraso de semeadura. Ainda há uma projeção da AG Rural de produção recorde ao redor de 96 milhões de toneladas apenas para a temporada de inverno no Brasil. A exportação vai atingir qual volume a partir dos dados que vocês projetam com o cenário de hoje? Se nós tivermos uma safrinha cheia, é possível que o Brasil faça uma exportação dentro do ano civil, do ano calendário de 2023, superior à exportação que nós fizemos em 2022, que foi de 43 milhões de toneladas. Então, a gente pode chegar a 46, 47, isso vai depender de alguns fatores, mas seria novamente uma exportação recorde. Se nós olharmos a expectativa do USDA, que faz uma estimativa com base no ano safra, março, fevereiro, ele trabalha com 50 milhões de toneladas, o que é possível também dentro desse calendário que ele usa. Mas, como eu disse, vai depender mesmo do tamanho da nossa safrinha. Ao redor de 50 milhões de toneladas é algo que te dá conforto para afirmar nesse momento, é isso? Entre 45 e 50 seria um bom número. 45 e 50. Agora, Dani, as exportações brasileiras de milho, elas estão em um ritmo acelerado. Pelo menos em janeiro, de acordo com a Conab, o volume embarcado foi 126% maior do que no mesmo período do ano passado. E tem alguns profissionais de mercado agro indicando que o Brasil alcançará, então, esse lugar dos Estados Unidos, assim como você já trouxe para a gente. A China vai ser o principal destino do milho brasileiro em 23? Quanto deve comprar? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Eu estive num evento em Singapura na semana passada e teve muita discussão em torno disso, enquanto o Brasil faria de exportação para a China. Mas antes dessa pergunta de quanto o Brasil vai exportar para a China, a principal questão é quanto a China vai precisar importar de fato de milho ao todo em 2023. E não é muita coisa. A China é autossuficiente em milho, ela faz algumas importações mais por questões de rotação de estoques, por questões de qualidade. Então ela chega a importar 15 milhões, 20 milhões de toneladas por ano, mas nada que se compare à soja, que são cerca de 100 milhões de toneladas por ano. Então a China vai sim ganhar espaço gradativamente no mercado brasileiro de milho, porque a China tem uma estratégia de diversificar as origens, porque hoje ela compra basicamente dos Estados Unidos e da Ucrânia. Com a Ucrânia tem questões delicadas devido à guerra, devido a ser uma região geopoliticamente tensa, e com os Estados Unidos tem a questão tensa, mas aí no outro aspecto, né, que não é exatamente uma guerra de verdade, mas é uma guerra econômica, de certa forma, entre Estados Unidos e China. Então a China vem para o Brasil para se abastecer, mas não vai acontecer no curto prazo uma explosão de vendas de milho para que tenhamos aqui no Brasil o mesmo cenário como temos na soja. A China vai ser sim um comprador importante, mas não vai ser um comprador tão importante como a soja, lembrando que a China compra 70% de toda a soja que o Brasil exporta. Volumes vai depender mais da China do que do Brasil. Se nós tivermos milho e a China estiver disposta a vir comprar, a gente vai acabar vendendo o quanto eles quiserem, e aí os outros importadores é que vão ter que se virar para ir buscar o milho em outro lugar. Mas uma questão que eu acho importante deixar clara, Kellen, é que apesar de o Brasil estar exportando muito milho, vir batendo recordes de exportação de milho, a demanda mundial por milho ela não está assim tão aquecida. O que aconteceu, principalmente em 2022, mas agora no começo de 2023 também, houve ali uma dança de cadeiras entre os principais exportadores do mundo, que são Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Esses outros três exportadores, além do Brasil, por uma série de motivos, reduziram as suas exportações e o Brasil tomou espaço desses outros exportadores. Se a gente somar as exportações dos 4 países, elas são praticamente iguais às feitas em 2021 e 2022. Por isso que eu falei que é um momento conjuntural que faz com que o Brasil se torne o maior exportador de milho. Mas não é que a demanda esteja muito forte. E por que não está muito forte? Porque o milho em dólares está muito caro. O milho entre 6 e 7 dólares por bushel em Chicago
É um milho muito caro, especialmente para os consumidores asiáticos, que são países, tirando a China, tirando Japão ou Coreia, mas tem muitos países ali que têm dificuldade de comprar milho tão caro. Por isso a gente passa até por um racionamento do consumo. Então é bem bom deixar isso claro. A gente está exportando muito, mas não é porque a demanda mundial esteja assim tão forte, não. Excelente, Dani. Eu volto com você em um segundo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, reduziu em 700 mil toneladas a projeção de safra de grãos do Brasil. Esse número é resultado da quebra de safra no Rio Grande do Sul, que sofreu com uma forte estiagem. Agora, a Conab projeta uma produção de grãos no Brasil em 309,8 milhões de toneladas, um volume recorde. Aí, Dani, a gente volta com você para entender esse cenário, de milho no Brasil. Você dizia que é uma questão conjuntural, já falou para a gente que a janela de plantio foi bastante prejudicada em algumas áreas. Mato Grosso do Sul é sua principal preocupação. Você acha que a Conab está calibrando isso nas projeções que traz para a safra de milho nacional? A Conab ainda passa por um momento de fazer estimativas preliminares, porque a gente precisa que a safra esteja plantada para daí poder fazer a substituição das linhas de tendência de produtividade por estimativas de produtividade que de fato são baseadas nas condições das lavouras. A gente faz isso aqui na G-Rural, outras consultorias fazem isso, a Conab faz isso, o USDA faz isso, é o protocolo. Agora, eu acho que esse pequeno aumento que a Conab fez na safrinha de milho nesse relatório dessa semana, ele foi um pouquinho estranho porque ele foi baseado principalmente no aumento de produtividade do Paraná. Então, talvez tenha sido só ali uma calibragem de um número que talvez não estivesse tão correto por parte da Conab antes, e eles fizeram o ajuste agora, mas não seria algo que se justifique, já que o Paraná está plantando com atraso, então a gente não seria um momento de dizer a produtividade vai ser maior. Mas assim, nos números da Conab não tem nada ainda que reflita nem o impacto do atraso, porque é impossível mensurar esse atraso ainda, e nem o que vai acontecer com o clima depois. Então tem que acompanhar os próximos relatórios aí para ver o que acontece. Muito bem, vamos para um próximo relatório então. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de oferta e demanda. Devido à seca que atinge a Argentina, o USDA fez um corte expressivo na projeção de safra do país vizinho. Para se ter uma ideia, a produção de soja foi reduzida em 8 milhões de toneladas, saindo de 41 para 33 milhões de toneladas. Já de milho, teve queda de 7 milhões de toneladas, saindo de 47 para 40 milhões de toneladas. Argentina passando por uma situação complicada, efeito do Laninha, como isso impacta na formação de preços aqui na América do Sul ao agricultor brasileiro, seja para milho, seja para soja. Dani? A Argentina vem passando por uma seca muitíssimo pesada já há vários meses, mesmo no começo do plantio deles, no ano passado, já existia esse medo de que houvesse uma quebra de safra, e aí, de fato, como o solo já muito seco, vindo de mais de um ano de chuvas abaixo do normal, as precipitações continuaram abaixo do normal, teve calor excessivo, teve uma geada extremamente fora de hora em meados de fevereiro, então tudo isso acabou pesando muito sobre a safra da Argentina, tanto de milho como de soja. O USDA fez esses cortes nesse relatório de março. Outras entidades na Argentina, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, Bolsa de Comércio de Rosário, trabalham com produção ainda menor. A produção de soja da Argentina deve ser a menor desse século, pelo menos, deve ficar abaixo de 30 milhões de toneladas. Então, é uma situação bastante grave. Como isso impacta os mercados? Já impactou. Desde o fim do ano passado, os preços na Bolsa de Chicago, tanto do milho como da soja, vêm precificando essa quebra da Argentina. E isso tem dado suporte para as cotações em dólares lá em Chicago. O problema é que a produção do Brasil é muito grande. Então, por mais que haja essa quebra tão pesada na Argentina, o Brasil, assim, ele não é que compensa completamente, mas ele faz um colchão de conforto, assim, para a oferta mundial de soja e de milho, porque, afinal, nós temos uma safra muito maior que a da Argentina. Agora, isso não tem tido efeito, essa confirmação agora, finalmente, da quebra da Argentina, não tem feito os preços subir. Primeiro, porque eles subiram lá atrás, então já está precificado. E segundo, porque, especificamente aqui no Brasil, nós temos uma pressão ainda maior
da entrada da safra via prêmios de exportação negativos, porque é uma safra muito grande, e também porque a demanda não está tão forte. Novamente, nós temos, no caso da soja, do milho também, que eu falei agora há pouco, mas especificamente da soja, nós temos também uma demanda que está enfraquecida, porque a soja em dólares está cara. Então, o que acontece é que se a safra da Argentina quebra 20 milhões de toneladas, esses 20 milhões de toneladas não serão transferidos automaticamente para Estados Unidos e Brasil suprirem esse vácuo deixado pela Argentina. O que acontece é uma retração do consumo mundial, porque o preço fica alto. Então, claro, o Brasil é beneficiado, os Estados Unidos são beneficiados por uma safra menor na Argentina, mas o consumo também se retrai e isso faz com que os preços não subam tanto assim como a gente esperava. Excelente. Última pergunta é sobre preço. O que o agricultor brasileiro pode esperar de média de preço para 2023? Sei que é uma condição complexa de se responder, especialmente em rede nacional, mas a gente queria entender a sua estimativa, especialmente com uma gripe aviária rondando aqui o nosso país, né? Média é sempre muito complicado, a gente nunca faz previsões para o ano inteiro, normalmente a gente trabalha com trimestres aqui para os nossos clientes. O que a gente tem observado já há vários meses e feito alertas em relação a isso é a pressão não só da entrada da safra de soja do Brasil no mercado, mas da comercialização muito lenta. O Brasil está com um pouco mais de 30% da safra 22-23 de milho comercializada. Isso é a mais baixa comercialização desde a safra 2005-2006, que foi quando nós começamos a fazer as estimativas. Claro que em volume isso é maior, mas o percentual chama muito atenção. E isso, em algum momento, essa soja vai entrar no mercado. Vai haver uma pressão de venda por parte do produtor, e isso vai fazer com que os preços caiam ainda mais. E não tem muito o que fazer, né? Quem não vendeu antes agora vai ter que passar um pouco por esse processo de preços mais baixos. Quem puder fugir dessa boca de safra, desse período mais pesado de vendas que a gente deve ter nos próximos meses, fuja, né? Deixa para vender um pouco depois. Temos aí os Estados Unidos começando a plantar a safra deles daqui a pouco, não devem aumentar a área de soja, se aumentarem vai ser muito pouco, então sempre vai ter uma possibilidade de um rally climático ali em julho, em agosto, para vender um pouco. Mas nesse momento a gente não está muito positivo com os preços da soja, não. No caso do milho, a gente tem visto uma exportação super firme do Brasil, seria até de se esperar que os preços estivessem mais altos, mas se a gente olhar os preços do milho nos últimos 6 meses, eles estão praticamente lateralizados aqui no Brasil. Então, por mais que a gente tenha vendido muito, esses preços não conseguiram subir por uma série de fatores. Podemos ter uma melhora, caso haja quebra da safrinha, mas isso, claro, a gente nunca quer que aconteça, né, uma quebra da safrinha, mas vem safra maior nos Estados Unidos aí, então é complicado apostar também em preços muito mais altos caso a safra deles venha cheia. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, é um prazer te receber, volte mais vezes. O prazer é meu, Kellen, muito obrigada, um abraço, até a próxima. A você também. E nesta semana o Ministério da Agricultura participou de uma reunião com a China para falar sobre a retomada das exportações de carne bovina ao país após a confirmação de um caso atípico de vaca louca. O objetivo do encontro era agilizar esse processo para que a gente volte a embarcar. Os chineses ainda não liberaram a retomada dos embarques. Em entrevista, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, citou que o governo chinês agora é no tempo deles. A bola está com eles, disse o ministro da Agricultura. Ele revelou que a China está na fase de análise final sobre o caso e não descarta que alguma outra informação seja demandada. E ainda falando sobre carne bovina, o México abriu o mercado para carne bovina do Brasil, com aval a 34 frigoríficos brasileiros que agora poderão exportar a proteína in natura ao mercado mexicano, segundo o protocolo assinado pelos países. Destes, 8 já eram habilitados a exportar carne termoprocessada para o México e agora estão aptos a comercializar também o produto in natura, não havendo a necessidade de nova auditoria. Outras 26 plantas receberam habilitação para exportar a carne bovina in natura e serão auditadas em breve pelas autoridades mexicanas. O diretor da consultoria HN Agro, Iberville Neto, comentou a abertura do mercado mexicano. Vamos conferir. A abertura do mercado mexicano para a carne bovina brasileira é uma ótima notícia. O país não tem potencial de compras de uma China, por exemplo, mas país nenhum tem, né? Mas quando a gente fala das compras projetadas para 2023 pelo USDA, de todas as origens, a gente está falando de 180 mil toneladas. Então, é um volume importante, mas a importância maior do México, na nossa visão, é pela relação deles com os Estados Unidos, a relação comercial. Eles vendem gado para os Estados Unidos, compram e vendem carne do país vizinho. Então, como
os Estados Unidos estão na fase de alta de preços do ciclo pecuário lá, a oferta de gado está em queda, isso pode fazer com que eles mandem menos carne para o México, comprem mais carne do México, e isso pode abrir mais espaço para as compras mexicanas em 2023. Até o controle da inflação foi um dos motivos citados pelo governo mexicano como os motivos pelos quais a carne bovina brasileira vai passar a ser recebida no país. E quando a gente pensa em inflação, a gente pensa que a inflação também está incomodando os Estados Unidos. Por isso eles estão subindo as taxas de juros e o dólar tem se valorizado. O dólar valorizado acaba fazendo com que a carne americana fique mais cara para fora. Isso é mais um motivo que pode fazer com que eles vendam menos para o México ou comprem mais do México e que abre mais espaço para carne bovina de outras origens, incluindo o Brasil. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.